E aí, pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e a Ferrari mais uma vez ganha e perde ao mesmo tempo. E aí, galera, aqui é o Jonas. Tivemos o Grande Prêmio da Áustria muito legal. E é isso aí, a Ferrari conseguiu de novo estragar uma coisa que estava se desenhando muito bem. Pois é. E aí tivemos, tudo bem que foi uma coisa meio que inesperada, não foi erro de equipe dessa vez, foi um problema de motor que a gente vai falar mais pra frente, mas de fato o karma se envolve ali na escuderia italiana. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Participando comigo, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, tô bem. Foi tudo certo. O Marcão fez uma visita aqui pra mim, a gente não mora na mesma cidade, no final de semana, foi bem legal. E ele me deu um presente, aliás, ele me deu vários presentes, e um dos presentes que ele me entregou foi o Marcão Pai, que me deu uma caneca aqui do podcast que eu adorei. Tô usando ela agora, vou tirar foto, vou colocar nas redes sociais aí. Ah, muito bem, é verdade. Meu pai deu aí de presente uma caneca pra mim e pro Jonas aí, uma caneca do podcast com nossos nomes. Personalizada, mó da hora. Personalizada e tudo mais, né? E eu já tinha ganhado ela antes, só que eu não podia contar, porque senão eu ia estragar a surpresa, né? Então agora, finalmente, oficialmente, nós dois temos aí a nossa caneca que ganhamos do meu pai, que eu agradeço demais, foi um presente muito bacana e que estamos usando nesse momento. E sim, eu visitei o Jonas e pra quem não sabe, a gente não mora na mesma cidade, a gente mora alguns quilômetros de distância aí, uns 200 quilômetros de distância pelo menos. Então esse bate-papo que você vê, que parece que é uma conversa um na frente do outro, na verdade a gente tá fazendo tudo online aqui, mas com muito carinho e com muita vontade para fazer e tal, dar certo, pra gente continuar com esse programa. E a gente teve aí também o Grande Prêmio da Áustria, né, que foi um grande prêmio bom, que eu gostei bastante. Aproveitando já para começar o tema, e queria que o Jonas me desse aí um destaque inicial para a gente esquentar o nosso papo. Eu acho que meu destaque inicial, apesar da gente falou da quebra aí, é meio que uma volta da Ferrari, né? Eu acho que a Ferrari voltou a ser competitiva. Não sei se as atualizações renderam ou a Red Bull deu uma estagnada em alguma outra coisa. Também falar questão de peso, que a Red Bull está mais pesada e a Ferrari conseguiu estar bem mais leve, mas se não tivesse sido erro, a Ferrari tinha feito uma dobradinha bem suave, assim, sem muito esforço. E vou te dizer que foi uma dobradinha que pra mim ia ser surpreendente, porque tudo bem que os treinos livres não apontam nada, né? Mas a classificação, quando a gente viu aquela volta do Verstappen, a gente falou, nossa, Verstappen vai nadar de braçada, né? A gente até conversou pessoalmente, falando que se o Verstappen virar a primeira curva na frente, a corrida é deles, e não foi isso que aconteceu. Então pra mim foi uma surpresa realmente muito grande, a gente vê que a Ferrari não estava tão fraca quanto a gente pensou que estava, e mostra o quão boa foi a classificação do Verstappen na sexta-feira também, né? Então a gente voltou a ter um equilíbrio, pelo menos nessa pista. Sim, e tem a questão dos pneus também, né? Pelo menos nessa pista, não sei como será nas próximas, parece que a Ferrari resolveu o problema de degradar demais os pneus, e enquanto isso, a Red Bull, sei lá como piorou nisso, porque quem estava sofrendo até um tempo atrás era a Ferrari com isso, agora quem está sofrendo é a Red Bull. Então, sim, se a Ferrari conseguiu realmente resolver isso, aí vem forte para a segunda metade do campeonato. Vamos ver o que vai ser, e a gente vai analisar todo o fim de semana do GP da Áustria. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Para você que nos ouve aí nos principais canais de podcast, estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Procure Podiumcast que você vai nos encontrar, e também nos dê uma força ali no canal do YouTube, onde você vê a nossa versão podcast ali para você escutar. E se você vê a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dê like, ative o sininho, comente, compartilhe, enfim, faça todo esse protocolo que o YouTube pede para ajudar ali no engajamento, para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos lá, Jonas, vamos conversar sobre GP da Áustria, que tivemos sprint, então a gente vai passar rapidamente pela classificação, que é na sexta-feira. Eu ainda não me acostumei muito bem com o calendário, mas eu vou falar que, para mim, eu já defino. Eu gosto da sprint. A sprint é bacana, eu gosto bastante. Mas vamos falar de classificação. Na classificação, a gente teve uma volta muito boa do Verstappen, que ficou na frente aí por pouquíssimos milésimos, na verdade. Foi menos de um centésimo, muito rápido. E como eu falei no começo, a gente teve aí uma volta muito boa do Verstappen, né? Porque se ele já não tinha um carro tão bom assim, ele ficou em primeiro, mostra
a força que o Verstappen tinha em querer fazer uma volta lá na casa, né? Na casa da Red Bull, praticamente. E a gente teve ali um Leclerc, um Sainz muito forte também, que tiveram boas voltas no Q3 e que mostrou também que a Ferrari estava ali competitiva e que gerou até essa dúvida, né? Que se o Verstappen ficasse na frente, provavelmente ele ganharia a corrida. Pois é, mas apesar dos pesares, realmente o Verstappen fez uma volta muito incrível, mas como você falou, as Ferrari estavam bem pertinho, tava bem, mesmo assim a gente ainda achou que tinha uma vantagem o Verstappen ali, até porque a pista da Áustria é curta, né, a gente pensou, não, a diferença realmente não tem como ser muito grande, porque realmente não tem como ficar tão longe assim, mas não se conformou depois. Outras coisinhas da classificação que foram interessantes foram, as duas Ferraris bateram no Q3, né, tanto o Hamilton quanto o Russell. Ferrari não, Mercedes. Mercedes, as duas Mercedes, desculpa, Mercedes. bateram no Q3, tanto o Hamilton quanto o Russell. O Hamilton bateu mais no começo, então acabou ficando com um tempo bem abaixo. E o Russell bateu mais pro meio, pro fim. Ele tinha feito o quinto tempo, né? Aí, teve uma coisinha chata da classificação, foi que a gente pode falar isso sobre depois que teve um excesso de punições, sobre questão de volta deletada. Aí a gente até tinha pensado por que o Pérez porque o Pérez ficou sob aviso, né, no final do Q2. Uhum. Eu não tinha prestado muita atenção, pensei porque ele tinha atrapalhado alguém e investigar, mas na realidade foi questão mesmo de limite de pista. E isso é muito doido, porque se é limite de pista, ou é sim ou é não tem que analisar. Exato, é o que eu sempre falo, inclusive eu falei pro meu pai quando eu vi o treino com ele, porque eu vi eu vi a sprint com ele, mas eu falei com ele, isso é ridículo, porque aquilo, passou do limite de pista, sim ou não, não é assim que tipo, você depende de um olho e tem várias câmeras para você analisar, tem um sensor, tem a porcaria de um sensor ali, o sensor vai falar, passou ou não passou, acabou, não tem que ficar com dúvida de 2 horas para decidir o resultado. Aí com isso o Pérez tinha feito o quarto tempo, foi punido lá para o terceiro, o azarado mesmo foi o Gasly, porque o Gasly tinha feito o 11º tempo no Q2 por milésimos de segundo, e aí ele não pode ir pro Q3 porque os caras ficaram demorando. Então, tipo assim, eu acho muito zoado eles tirarem a chance de um piloto ir, tentar fazer uma volta melhor por causa disso. E aí acabou que todo mundo subiu, o Hamilton ia ter ficado só com o 10º tempo, acabou ficando em 9º, porque ele fez a volta bem ruim, e o George Russell tinha feito a volta até ok, ia ficar em 5º, acabou ficando em 4º. E também outro destaque são as duas Haas vieram de 2 bons finais de semana, né, na Inglaterra e agora. Kevin Magnussen na classificação ficou em 6º e o Mick Schumacher em 7º também. A Netflix deve estar adorando esse momento da Haas, 2 corridas pontuando com os 2 pilotos. Com os 2 pilotos, Nossa, se Günther Steiner está alegre e feliz como nunca na sua vida, a Netflix então tá falando aqui, ó, tá aqui o fruto de 4 anos de trabalho, finalmente alguma coisa, finalmente está aqui. Falando nisso, parece que, cortando um pouco, o Max decidiu participar do próximo ano, porque parece que vai ter umas mudanças no roteiro e tal, então parece que ele topou, acho que a gente, ano que vem, vai ter... É que eles não colocam todos, né, mas todos os pilotos pelo menos vão falar. É que ele não é mais antagonista, né? Ele não gostava porque antes ele era antagonista. Eu falei isso... tudo que a gente tá falando eu falei com meu pai. Tipo, na verdade, assim... O que aconteceu? Ano passado, o Schumacher era o cara a ser batido. Então, ele era o protagonista o Schumacher, o Hamilton. Também hoje de inverter, não. O Hamilton era o cara a ser batido. E quem era o antagonista da história? Era o Verstappen, só podia ser. Não era necessariamente o vilão, mas era o Verstappen, era o anti-herói do rolê, né? Agora a coisa muda um pouco, porque o cara a ser batido é o Verstappen, então ele é o protagonista da história, né? A torcida tá a favor dele, inclusive, a gente viu isso acontecendo, inclusive no GP da Austrália, da Áustria, a gente viu também em outros, na Inglaterra nem tanto porque a torcida era do Hamilton, mas nos outros países sim. Então assim, ele é óbvio, ele é a situação do rolê agora, né? Então tá muito mais fácil para ele aceitar. Exato, então, mas beleza, ele vai estar lá. Mas de interessante na classificação, acho que foi isso. Tirando isso, deixa eu pensar, teve muita volta deletada, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, acabou mudando um pouco depois do final entre, digamos, o que foi decidido na pista e depois o que ficou pro grid. Mas é isso, as McLaren também foram meio mal, as duas saíram, o Ricardo, que tá indo mal pra caramba, saiu logo no Q1, e o Lando Norris também foi o último no Q2, né, o 15º no caso. Então, as McLaren na sexta, né, a gente tem que falar na sexta, foram mal. Mas assim, nada de tão anormal assim pra corrida sprint, né? Tipo, acho que foi mais ou menos o que a gente pensava que ia rolar.
Pois é. E aí a gente teve aí o sprint, né? Sprint que aconteceu no sábado e o motivo de a gente ter achado do porquê que o Verstappen iria ganhar a corrida. Porque o Verstappen ganhou a sprint, largou na frente, chegou na frente, nos primeiros momentos que tiveram ali a largada, né? A gente viu um Carlos Sainz e um Leclerc brigando entre eles, só que meio que não tinha chance pro Verstappen, porque ele abriu 2, 3 segundos, ele ficou e ele foi, entendeu? A gente teve uma corrida sprint até que tranquila no sentido dos ponteiros ali, dos primeiros, porque meio que todo mundo ficou onde tinha que ficar. O Pérez ganhou muita posição, saiu de 13º, terminou em 5º, então fez uma ótima sprint, mas a gente achava que a Red Bull em casa ganhando era a corrida deles, né? Então a gente teve esses momentos aí. Fora isso, tivemos outras pataquadas, né? Que eu vou passar pro Jonas para contar um pouquinho de tudo que aconteceu aí durante a sprint. Primeiro que, assim, apesar de a gente ter achado o Verstappen ter ganho, a diferença que ele ganhou do Leclerc, mesmo o Leclerc durante mais da metade da sprint teve 23 voltas, ali pelo menos umas 12, 13, ele brigou com o Sainz ali, o Sainz e ele ficaram trocando posição, tal, o Sainz apertando, e ainda assim no final, quando ele conseguiu se livrar de vez do Sainz, ele ficou só 1.6. A gente ficou meio assim, talvez pensando, o Verstappen tá poupando, mas isso era um indício de que talvez a Red Bull não tivesse tão bem, mas eu na hora não pensei nisso, eu pensei só que ele realmente poupou equipamento. Eu também. Outras coisas consideradas, como você falou, o Sérgio Pérez teve uma ótima corrida de recuperação, acabou em 5º. Um outro lance muito interessante foi entre o Lewis Hamilton e Mick Schumacher. Teve uma briga entre os dois e lógico que na sexta noite ou no sábado de manhã, o Toto Wolff da Mercedes já chegou e falou assim, a gente tem que brigar com a Haas, a gente tá brigando com a Haas, olha como é que tá a Mercedes, falando a Haas tá muito rápida, a gente tá brigando com eles, e foi isso mesmo que aconteceu. Teve essa batalha entre o Hamilton e o Schumacher. Também tem a questão que tanto como o Hamilton e o Russell bateram, o carro foi meio rebendado, acho que não tava 100% o carro. Não, e outra, ele também na largada sofreu um acidente com o Gasly, né? É verdade. E aí ele também tava com o carro, já tava com o carro zoado, aí bateu na largada, ficou mais zoado ainda, né? Exatamente. Mas foi bem legal a briga dos dois, é interessante ver o Hamilton e o Schumacher disputando sim. De novo. Mas foi interessante também. Mas assim, acho que duas coisas mais doidas que aconteceram foram a largada, bem na hora da largada, o que aconteceu com o Fernando Alonso e o Gasly saindo muito azarado em sprint, né? Tipo, meu Deus do céu, como o Gasly não consegue se dar bem com corrida sprint, né? Ou ele bate, ou ele roda. Nunca, velho. Ou não sei o que nele. acontece. Não sei o que acontece. Ele é o cara que eu acho que se nunca mais tivesse corrida sprint, ele tava dando graças a Deus, assim. Exatamente. E do Alonso teve um erro muito estranho. Eu não sei se foi erro, não sei se foi porque o carro tava quebrado e decidiram manter. Mas aí, beleza, vamos pra largada. Quando a gente vê o carro do Alonso tá em cima ainda do carrinho lá, do macaco, com os pneus tudo coberto, com cobertor. E aí eu pensando, tá bom, né? O que vai acontecer agora? Fazia tempo que eu não vi uma coisa dessa acontecer. Eu não sei, eu não vi nada disso. Se ele já tava aqui, ele percebeu que já tava zoado o carro, os caras falaram, vamos deixar assim mesmo. Parece que o carro ele já tava com. Eu não entendi o porquê que eles deixaram o carro daquele jeito. Mas aparentemente o carro já estava com problema. Eu não lembro se era problema de motor, problema de bateria, da bateria elétrica, motor elétrico, eu não lembro o que era. Mas o que eu suspeito que pode ter sido é falar assim, vamos tentar arrumar até o último minuto. E não arrumou e falou, tá bom, deu 5 minutos, vamos deixar aí. Mas se deu 5 minutos e aconteceu isso, eu acho que era melhor eles ter ligado, ter falado com a FIA e falado assim, não arrumou o carro, vai passar de 5 minutos, vamos tirar o carro. Tudo bem que foi antes da volta de apresentação. Tudo bem que foi antes da volta de apresentação, os carros não estão tão rápidos pra bater, né, nele e tal, mas ainda assim eu não acho seguro, né, que mesmo, né, o carro saindo mais devagar pra uma volta lá de apresentação, formação, eles correm, né, tipo, o devagar de um Fórmula 1 é muito rápido. 120, 130 por hora, não é tão se alguém não assim. vê ali, tá meio distraído, pode pegar no carro do Alonso, né, então sim. Eu acho que eles deviam ter, se tava com problema, se não foi um erro, se tava realmente com problema, eu teria chegado na FIA e falar, atrasa 2 minutinhos aí, a gente vai tirar o carro daqui, sabe? Tipo, mas sim. Não faz sentido. Ela ficou ameaçando tomar multa, eu acho que iam punir o carro pra largar lá atrás, já tava quebrado mesmo, ia largar lá de trás mesmo, qual a diferença ia fazer? Exatamente. E outra coisa curiosa que a gente teve no meio do caminho aí, bem na largada mesmo, foi no término dessa volta de apresentação, a gente viu uma Alfa Romeo de vidro quebrando no meio da largada.
onde o Bottas teve que abandonar, e aí ele largou os boxes, depois abandonou, enfim, né? A gente tem uma Alfa Romeo, como a gente já falou algumas vezes, de vidro. E o Ju também demorou para largar, né? O carro dele demorou para pegar, deu uma engasgada, mas aí ele conseguiu lá, deu Ctrl Alt Del no carro, e aí ele voltou a funcionar, ele até foi bem na sprint, assim, na medida do possível, já que ele ficou lá atrás, acabou fazendo algumas ultrapassagens, acabou em 14º, mas não foi a Alfa Romeo. Por isso que eu tô cada vez mais confiante na Haas, porque a Alfa Tauri parou no tempo, e a Alfa Romeo só quebra, a Haas deve marcar um montão de pontos até o final do ano. É verdade, não duvido não. Agora, a gente falou que eles, até 2 coisas atrás, a gente falou que eles iam marcar no máximo 4, 5 pontos, eles marcaram isso só nessa corrida, se você parar pra pensar. Bem mais, marcaram mais do dobro disso, então. Então, se você parar pra pensar, quer ver, ó, só nessa corrida eles marcaram 4 com o Magnussen e 8 com o Schumacher. Ele marca 12 pontos. 12 pontos, só nessa corrida, Só nessa corrida, é realmente fantástico. E na outra tinha marcado já, então? Sim, e agora só para concluir, vamos falar rapidinho da briga entre Sainz e Leclerc. Temos um Sainz que, ao meu ver, não é melhor piloto que Leclerc, mas também não está desistindo, né? Ele não admite isso e está provando em pista que ele fala assim, não, eu vou tentar o máximo que eu sou. Eu concordo com ele, né? Concordar eu concordo, só uma análise assim, tipo... eu acho que assim, eu acho que até... Eu acho o Leclerc um pouco melhor, mas não tanto melhor. Eu acho que a diferença entre os dois, sei lá, 60-40, sabe? Não é tão assim diferente. Então eu acho assim, se ele vê que tem possibilidade de brigar, tem que brigar. Ainda bem que a Ferrari deixou também. Eu achei bonito isso, que a Ferrari não... Mas já estão falando que tem um acordo, que até determinada corrida, quem tiver na frente... sei lá, realmente eu acho que não tem como, né? Se a diferença aumentar, que aí não foi culpa do Sainz o carro ter quebrado, né? Se a diferença estiver, sei lá, em 50 pontos daqui a 3 corridas, eu acho que realmente tem que priorizar um dos dois e o outro vai ficar do segundo, né? Não importa quem seja, mas... Eu acho que ele tá certo, tem que correr mesmo. E se você for ver, tirando as quebras e tudo mais, e o Sainz também teve aquelas 2 corridas meio que de pesadelo no começo do ano, o Sainz fez mais pódios que o Leclerc. A diferença é que o Leclerc fez mais vitórias que o Sainz, mas o Sainz tá com 6 pódios e o Leclerc com 5, sabe? Então, se você for ver, tá até equilibrado a briga entre os dois, assim, né? O problema é a Ferrari, e o problema realmente foram aquelas 2, 3 corridas ali que o Sainz foi muito, muito mal, né? Agora, quebras à parte, a gente viu claramente que foi, depois do resultado da corrida principal, claro, que foi a briga da Ferrari entre Leclerc e Sainz que fez com que o Verstappen ganhasse a sprint, né? Sim. Se continuar desse jeito, a gente vai ver uma situação muito parecida com a de 2007, onde o Raikkonen ganhou porque a gente tinha 2 pilotos da McLaren brigando, que eram o Alonso e o Hamilton. Se continuar desse jeito e a Ferrari não tomar um posicionamento, vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que a diferença é que vai ter uma vantagem muito maior, porque ainda falta, sei lá, 13, 12 corridas. Eu acho que está na hora da Ferrari começar a pensar mais no campeonato de pilotos, porque de construtores eles ainda têm chance de ir alcançando aos poucos, porque se continuar desse jeito, vocês estão livres para brigar e de repente eles estão brigando entre segundo e terceiro, o Verstappen vai ganhando até ficar insustentável. Sim, mas parece que já tem um acordo, se eu não me engano, ou até a Hungria, que é daqui a 2, ou na Bélgica. Quem tiver na frente na Bélgica, aí é o primeiro piloto. Entendi. Bom, eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda que fazendo isso tem uma chance ainda por exemplo, do Sainz ainda alcançar, mesmo estando mais atrás. E também tem corrida suficiente até o final do ano para não perder o Verstappen de vista, né? Bom, a diferença tá grande ainda, né? Diminuiu um pouco agora, mas ainda é grande. Bom, vamos lá, cada um sabe dos seus pepinos aí, né? E tem a questão da confiança com o carro também, né? Tudo bem que eles não sabem como tá a Red Bull, mas vai que a Ferrari fala assim, mano, a gente acertou mesmo agora, a gente tá melhor que eles. Vai que a Red Bull quebra as próximas 2 corridas e pronto, tá tudo certo também, né? Volta ao jeito que tava. Exatamente. Bom, falando de corrida agora, a gente teve aí uma corrida boa, eu gostei bastante. Teve um momento ali em que 5 carros brigaram ao mesmo tempo que eu fiquei... Nossa, eu achei fantástico. Eu não imaginava que eu pudesse ver uma briga mais legal do que aquela briga de 4 carros em Silverstone. Eu consegui ver uma briga de 5 carros na Áustria. Com a diferença é que Silverstone, a pista é muito mais rápida, né? Então a emoção é muito maior. Só que na Áustria a gente vê aqueles 5 carros... E se eu não me engano, era cada carro de uma equipe, né? Eram 5 equipes diferentes. Era 2 Haas, eu acho que era 2 Haas,
uma Tava Mercedes. Tava o Alonso, o Tava Norris. o Alonso, o Norris, o Schumacher, o Alonso, o Norris, o Schumacher, o Magnussen e o Hamilton, se eu não me engano. Ah, tá. Bom, enfim, foram 5 carros ali dividindo umas 2, 3 curvas no meio da corrida que eu achei fantástico, assim, foi muito legal. Uma corrida muito boa mesmo, que eu gostei demais, né? Eu gosto da Áustria, eu acho legal, eu acho bacana a Áustria, porque é uma pista curtinha, então meio que não tem muito pra onde ir. Então você tem muito carro passando, muito retardatário com uma. E com ela bastante, tem ela é dinâmica. aclive, declive, reta, tipo, Isso, é uma pista tem... bem seletiva, curva mais lenta, mais rápida, muito legal. As curvas são boas de ultrapassar, dá pra você passar no meio, dá pra você passar na reta, tem bastante seletividade. Assim, É uma pista muito boa. Ela é quase um. Ela é quase um oval, né? Se você parar pra pensar, né? Que é muita curva pra direita, um gancho ali no meio pra esquerda. Então eu achei bem legal, assim. Bem legal. Uma pista boa, eu gosto muito também. Uma das antigas aí que eu acho bem legal, assim, que eu acho subestimada, sabe? Eu também acho subestimado. Eu queria muito. É porque não dá, a pista é muito pequena. Eu queria que a Fórmula 1 voltasse pra Brands Hatch. Que eu adoro aquela pista. Aquela pista é demais, mas não dá, aquela pista é muito curtinha. Não dá, não rola. Bom, vamos lá, corrida. A gente teve, falando agora na sequência aí do resultado da corrida, né? Nós tivemos um Charles Leclerc que, assim, não foi a maior atuação da vida dele, mas assim, ele mostrou que ele tá ali para brigar pelo campeonato e que ele teve ali pelo menos 3 oportunidades de passar o Verstappen e passou nas 3. Então mostra, inclusive uma das ultrapassagens foi assim num ponto meio que duvidoso, que se fosse um outro piloto eu acho que não tentaria. Ele enfiou o carro ali de um jeito, freou sem travar o pneu, eu achei a ultrapassagem linda. Acho que foi até a ultrapassagem da corrida para mim, assim. E ele fez uma corrida exemplar. Acertou na estratégia dos boxes quando teve a bandeira amarela, então a Ferrari conseguiu acertar na estratégia dos boxes dessa vez e conseguiu a vitória que ele estava querendo já há muito tempo, porque pelos cálculos parece que ele está 2 meses ou 3 meses sem vencer, então ele tirou das costas aí esse problemão, né? E pelo que a gente estava vendo nas estatísticas, ele é a primeira vez que ele ganha sem ser primeiro colocado, né? Então, ponto positivo para o Leclerc, largou em segundo, passou, mostrou para que veio, teve um resultado positivo, voltou para a briga do campeonato, tá meio longe ainda, mas tá tudo certo. O Leclerc fez uma corridaça, ponto positivo para mim. Eu também considero ponto positivo. Achei que fez uma boa corrida, né? Fez 3 ultrapassagens, como você falou, em cima do Verstappen. Podia pedir música, né? 3 ultrapassagens. Mas eu acho que foi uma corrida muito segura dele, né? Dessa vez não deu chance de novo pro Sainz chegar nele, né? Porque tava essa briga, o Sainz acabou ficando um pouco para trás. Mas também estava tendo desempenho legal e fez de tudo e aproveitou um mau momento ali da Red Bull com o Verstappen, que reclamou de algumas coisas. E ainda teve toda aquela história do final da corrida, que o acelerador dele estava travando, não voltava tudo, teve um probleminha. É verdade. Que ele ficou, acho que estava 30%, então chegava nas curvas um pouco mais rápido do que deveria. Aí teve que controlar isso. Eu fiquei com medo dele rodar. E ainda ficou ficou preocupado com isso. Teve essa preocupação ainda, mas ainda conseguiu segurar ali e fazer. Como você disse, ele nunca tinha ganhado a corrida sem ser da pole, né? Ele tá com 5 vitórias, chegou nas 5 vitórias. Não tinha conseguido chegar no pódio nas últimas 5 corridas. E a primeira vitória da Ferrari na Áustria desde 2003, que o Schumacher ganhou em 2003, viu? Então, só pra você ver o tempo. Caramba, tudo isso. Só pra você ver o tempo. E tem outra coisa interessante sobre o Leclerc, né? O Leclerc tava com esses azares e também tava com o erro da Ferrari e tal. O Fábio Seixas, que tá colando no UOL, fez uma conta aqui de como estaria o Mundial sem os erros da Ferrari, né? Os erros do Leclerc ser meio que... Tipo, erro de piloto é mais passivo de acontecer do que o da equipe, né? Segundo ele, a Ferrari fez o Leclerc perder 13 pontos em Mônaco e 13 pontos em Silverstone. Obviamente, Silverstone, né, na semana passada, realmente, né, tivesse parado, ele tinha ganhado a corrida. E também, segundo ele, a Ferrari errou com o Sainz no Canadá, que eu também acho que errou, que podia ter colocado os pneus mais macios no Sainz, o Sainz ter passado o Verstappen e aí ter ganho a corrida do Canadá, então, teoricamente, ele teria o Verstappen 7 pontos a menos. Sem todos esses erros da Ferrari, o Verstappen estaria com 198 pontos e o Leclerc com 196. Olha aí a diferença, né? Então é de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo aí o campeonato, né? Exatamente. Então, é claro que se não ganha corrida, se ele estivesse na pista teria outros fatores, o Verstappen podendo ter
terminado, enfim. Mas são coisas que eles têm que ser levados em consideração na matemática e aprender com os erros para que isso não ocorra de novo, né? Porque cada vez mais se perdem pontos, né? E a gente não está falando de motor quebrado nem nada, são pontos que estavam meio que garantidos e que se perderam por decisões erradas. Exatamente, decisão errada é muito pior do que como você falou. Quando é falha do equipamento, acontece, tá todo mundo quebrando esse ano. Então, assim, acontece. Agora, erro de estratégia, erro de decisão, demorar muito para entrar nos boxes, entrar muito cedo, alguma coisa. Eu acho que até erro no pit stop, digamos assim, é normal também. Normal, o cara demorou muito para a roda sair, acontece, uma porca presa, esse tipo de coisa. Exatamente. Sim. Isso aí é coisa de coisa. O problema é decisão de estratégia. Estratégia que tá pegando a Ferrari e eles estão se perdendo nisso. Vamos ver se agora, essa corrida, por exemplo, eles acertaram tudo. Então vamos ver se mantém isso daí durante o resto do campeonato. Mas você... Beleza, agora vamos ver. Agora a pergunta é, você acredita que eles não erram mais? Não, eu acredito que a Red Bull não erre. Então é isso. Exato. Eu também acho. Eu acho que assim, tipo, o acerto da Ferrari está com os erros da Red Bull. São raros. Então, raramente o Red Bull erra e raramente a Ferrari acerta. E tirando que, se você vê nos pitstops, a Ferrari está muito bem nos pitstops. Os mais rápidos têm sido da Ferrari. Sim. Então é erro de estratégia mesmo. Né? Sim. A Ferrari até agora não ganhou corrida com isso, né? Porque não deu para uma diferença tão pouca entre os ponteiros. Mas pode eventualmente acontecer de a Ferrari ganhar por causa de um pit stop bem feito, como tá fazendo. Sim, exatamente. E a Red Bull tá montando, né? Ela não tá nem precisando fazer tanta força nos acertos da estratégia, porque tá contando ali com os erros da Ferrari. Mas que Exatamente. Dessa vez acertou, né? Uhum. Bom, Max Verstappen, segundo colocado, fez a corrida que deu, foi discreto. Não é a primeira vez que eu falo isso esse ano e tá começando a virar uma coisa até meio que comum. Eu ainda acho que ele é um piloto fantástico, acho que ele é um piloto incrível, mas eu acho que o fato de ele ter uma vantagem boa no bolso faz com que ele seja menos agressivo e pense no campeonato como um longo prazo. Porque se ele não força o carro hoje, pode ser uma corrida que o carro não quebre amanhã. Então é isso que eu estou pensando dele. Eu acho que ele tem um ponto positivo por estar ali onde está, mas que se continuar eu acho que ele vira um ponto neutro. Mas assim, tipo, ele tentou o que dava, também estava com problema de aderência, ele falou que o carro dele estava patinando muito. Então assim, ficou ali em segundo, já viu que não ia dar para alcançar o Leclerc, tentou uma vez, tentou duas, não conseguiu, falou assim, tá bom, vou ficar aqui, vou ver o que vai dar, e terminou em segundo, então ponto positivo para o Verstappen, está mantendo bem o campeonato, está equilibrado, não tá, assim, ao mesmo tempo que ele não está arrojado, também não está cometendo nenhuma besteira, eu acho que isso é importante também para a situação dele. Eu acho que se ele tivesse assim, nesse jeito mais morno, por assim dizer, com uma diferença ali de 8 pontos, 6 pontos, eu ficaria um pouco preocupado. Mas ele tem uma vantagem bem satisfatória para conservar o carro hoje, para conquistar 25 pontos amanhã e talvez o Leclerc estoure o motor, sabe assim? Então ponto positivo para Max Verstappen por enquanto. Eu também concordo com tudo, assim. Eu acho que ele já está pensando a longo prazo, que é bom, né, a mudança de pensamento dele. Eu acho que também entra um pouco mais de experiência, entra um certo comodismo que ele tá no campeonato, não ruim o comodismo, porque... Só um corte aqui rapidão, foi mal, mas assim, só para o pessoal ter uma noção, a diferença do Verstappen pro Leclerc hoje na pontuação é de 38 pontos, tá? Então com 38 pontos, assim, tipo, pro Leclerc alcançar esses 38 pontos, ele tem que ganhar, 25 para 18 dá 7, 7, 14, 21, 28, 35, vai. A conta grossa seria assim, o Leclerc tem que ganhar 6, 7, 14, 21, 28, 35, ela tem que ganhar 5 corridas e o Verstappen chegar em segundo em 5 corridas. Essa é a margem de vantagem que o Leclerc tem, que o Verstappen tem com o Leclerc. Exato, então ele já fez essa gordurinha, então ele tá meio que deitado em cima dela, assim, então ele não tá errado. Ele fez uma corrida que dava o resultado natural para ele na corrida da Áustria ter chegado em terceiro, né? Porque o Sainz quebrou, ia diminuir um pouquinho a diferença. O Sainz ia passar o Verstappen na hora que quebrou o motor. Na hora que ia passar mesmo. Então ele até saiu no lucro. Eu acho ponto positivo. O interessante é que ele agora tem 68 pódios, ele empatou com Rubens Barrichello
na lista de mais pódios, e ele agora é o 8º junto com o Rubinho, piloto que tem mais pódios na história da Fórmula 1, né? E, puxa vida, o Rubinho é o 8º? Caramba, Rubinho é impressionante. 8º. É impressionante do Rubinho mesmo. E aí ele tava falando, eu tava vendo ele, até uma entrevista dele, que ele renovou o contrato, a gente tinha falado, né? Renovou o contrato acho que até 2028 com a Red Bull, e ele não pensa em correr em outra equipe. E ele pensa até que depois disso, ele ia estar novo, com 31, e parar de correr com 31. Nossa. Mas pensa o seguinte, então mais 6 temporadas, cada temporada tá planejando ter 24 corridas. Ele vai correr ainda, mas tipo as 200 corridas. Imagina os números que ele vai ter no final, né? Então, se você parar para pensar assim, em número de corridas, é praticamente o número de corridas que o Barrichello tem. O que falta pro Verstappen correr é o número de corridas que o Barrichello fez na carreira toda. Exatamente. É bizarro. Então até faz sentido parar precocemente, entre aspas, porque o número de coisas que ele tá fazendo é insano. Exatamente. Um campeonato com muito mais corrida. Quando o Rubinho começou, tinha tipo 16, sabe? Tipo. Exato. E ficou anos e anos 90 com 16, 17, aí mais finalzinho teve 18, 19, e agora a gente tá tendo 20 e poucos já, né? Então, e a tendência é 24, 25. Então, é muita coisa. Mas ponto positivo pro Verstappen. Muito bem. Lewis Hamilton em terceiro lugar, uma surpresa, porque, enfim, ele tava ali brigando com as Haas. De um jeito meio doido ali e tal, mas mostra uma Mercedes que se deu bem com a Áustria, surpreendentemente na minha visão, porque bateu na sexta, fez uma corrida mais ou menos no sábado e estava lá o Hamilton em terceiro no domingo, levantando o pódio para a ira dos torcedores dos Verstappen, que ainda acha que o maior rival do Verstappen hoje ainda é o Hamilton, né? Então ele teve ali o seu momento de consagração, por assim dizer, com o terceiro lugar, aproveitou as falhas do motor da Ferrari, uma corrida relativamente discreta, teve um momento de briga legal, e eu dou ponto positivo, porque para estar com esse carro ali em terceiro, eu acho que é bem legal, e eu sinto que o Hamilton tá mais leve, ele já saiu daquela... eu sempre falo, né, o Hamilton passa por uma fase muito depressiva, né, quando ele tá ruim, aí ele não faz nada direito, sempre dá uns problemas, mas quando parece que dali depois ele acha uma força, e da força ele se torna mais forte, eu acho que ele tá nesse momento de se recuperar das forças, já é a segunda corrida que ele fica na frente do Russell, então é um momento muito bom para ele, ponto positivo pro inglês. Sim, eu também dou ponto positivo, pelos motivos que você falou. Mercedes, ele e o Russell estragaram o carro nesse final de semana, né? Não foi erro dessa vez da Mercedes, foram erros individuais ali dos pilotos. Como você falou, não estava com um carro bom para chegar em pódio, eu acho que não estava com um carro tão bom, mas ele conseguiu fazer uma boa corrida. É o terceiro pódio consecutivo dele hoje, rolou na Áustria, né, o terceiro pódio, e é isso. E é o terceiro, eu acho que, cadê? É o... Hoje ele é o sexto. E a quinta vez que a Mercedes faz um terceiro, quarto no campeonato, né? Só que o máximo que a Mercedes chegou foi terceiro. A Mercedes não fez nenhum segundo e obviamente não ganhou nenhuma corrida. Então, é isso, mas eu acho que assim, eles estão fazendo um campeonato... Agora eu tô achando que eles estão fazendo um campeonato honesto. A Mercedes até voltou com um desempenho parecido com o resto do ano, mas eu acho que foi mais por causa das batidas. Eu acho que ainda não tá páreo pra Ferrari, pra Red Bull no geral. Talvez uma ou outra corrida chegue mais perto. Mas também agora desprendeu. A Mercedes vai ser um terceiro sozinho, assim, longe do segundo e longe do quarto. Vai ser um terceiro, vai ficar andando sozinho o ano todo, como aconteceu com várias equipes aí nos últimos anos aí, que, sei lá, uma vez foi a Ferrari, tempo atrás chegou a ser a Williams, e é isso, agora esse ano é a Mercedes. Com certeza. Bom, agora vamos lá. Do quarto ao 10º tivemos George Russell, que largou em quarto, chegou em quarto. Parece que a história curta é essa, né? Parece que não teve muita coisa, mas ele até que brigou bem. Eu não lembro exatamente por que o Hamilton passou o Russell na corrida. Se o Jonas lembrar, pode me falar aí depois. Mas eu acho que tá bom pro que a Mercedes está oferecendo. Então, ponto positivo pro Russell. Ocon com um super ponto positivo em quinto lugar. Ele tá, de novo, ele aparece naquele limbo, né? Onde ele fica longe demais dos da frente e longe demais dos de trás, né? Então ele praticamente faz uma corrida sozinha, ele não erra, não tem disputa, não tem pressão e tá lá fazendo uma corrida muito boa. Mas isso é mérito do Ocon, tá? Isso é mérito do Ocon, corridaça do Ocon,
porque a Alpine não tem carro para estar nessa posição hoje ainda. Eu acho que tem equipes melhores no grid para fazer, equipes com capacidade a mais para fazer isso que ele está fazendo, né? Vídeo Alonso, que tudo bem, largou de último, chegou em 10º, né? Que eu vou falar dele, mas eu acho que o Ocon está numa fase aí bem interessante. Já falando do Schumacher em 6º lugar, para mim é o ponto mais do que positivo. Parece que o Schumacher acordou. A vontade que dá é de falar assim: bem-vindo à Fórmula 1, Mick Schumacher, porque finalmente você debutou na categoria, né? Porque a última corrida na Inglaterra e essa corrida foram realmente incríveis. Ele conquistou 8 pontos de estar em sexto, foi uma corrida muito boa e não foi aquele 8 pontos ocasional, não. Brigou contra o Hamilton, brigou contra o Magnussen, passou o Magnussen na pista, ele que na sprint falou que era mais rápido e provou isso na corrida. Parece que o bichinho picaram ele lá, tipo a picada do brigador de pista apareceu e fez uma corrida incrível, assim, melhor corrida da carreira dele de longe, ponto super positivo. Lando Norris, para estar com uma McLaren que chegar em 7º para mim também é ponto positivo, fez uma corrida muito boa. Magnussen, só de estar na pontuação com a Haas, para mim também é ponto positivo. Daniel Ricciardo, ponto positivo para ele em 9º, mas só também, porque eu acho que ele ainda não está fazendo uma corrida muito boa. E o Alonso saindo de último, terminando em 10º, ponto positivo para o espanhol. Vamos lá, eu concordo com o que você falou do George Russell, e ele foi ultrapassado pelo Hamilton porque no começo teve aquele acidente dele com o Pérez. E aí ele teve verdade, o Russell foi para trás. Então, peraí, ponto super positivo pro Russell, é verdade, ele caiu em último. Ele caiu para último. E é verdade, eu tinha esquecido disso. Deixa eu só retratar uma coisa aqui, fazer uma retratação. Ponto mais do que positivo pro Russell, porque assim, pra mim, tem um detalhe importante além de tudo. Eu tinha esquecido desse detalhe. O Russell, pra mim, foi injustiçado. Aquela punição não era pra ter sido dada pro Russell. Pra mim, quem fez besteira foi o Pérez, tá? Pra mim, foi o Pérez. O Russell não espalhou. Eu vi a cena várias vezes. Pra mim, foi o Pérez que fechou mais do que devia. Houve o toque, ele rodou. E aí até depois acabou abandonando. Pra mim, assim, foi um prejuízo enorme, mas culpa do Pérez. Eu acho que ele foi, pra mim, ele foi injustiçado naquela batida. O Russell. Então. A punição do Russell pra mim foi injusta. Pra mim foi acidente de corrida. Pra mim também seria punido, mas ainda assim ele teria que parar pra trocar o bico, porque o bico quebrou. Então ele parou, foi punido em 5 segundos. Parou nos boxes, parou 5 segundos. Trocou o bico, voltou lá atrás, fez uma baita corrida e chegou em quarto, acho também super ponto positivo. E lembrando que é uma pista muito curta, então quem para pra trocar o bico na primeira volta, praticamente já vira retardatário. Sim. Praticamente toma uma volta, o Pérez aconteceu isso. Ele Exatamente. parou, ele voltou tomando volta do Verstappen. Exatamente, então foi ótimo o desempenho dele e tem outra coisa também, né? Ele mantém o seu top 5 no ano, né? Ele chegou em quarto, ele só não fez na última corrida porque ele saiu, mas todos que ele completou nos 5 primeiros. Sim. Então o Russell continua nessa toada aí, muito boa. O Esteban Ocon também, super discreto, mas eficiente. Ponto bem positivo. Eu só discordo de você que eu acho que a Alpine não tem carro para estar nessa posição. Não tem carro para estar nessa posição porque quebrou gente, mas eu vejo a Alpine hoje como o quarto carro da Fórmula 1, sim. Eu acho que a Alpine é sim o quarto carro da Fórmula 1. A McLaren está pior e as outras também estão piores. Então eu acho que essa é a posição que ele tem que ficar mesmo atrás da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull. Eu acho que, por exemplo, no 7º lugar é onde a Alpine deveria estar, 7º e 8º, sabe? Então eu acho que ele só otimizou porque tiveram carros que não completaram corrida entre as Ferraris e a Red Bull, mas ele tá indo muito bem, fez mais 10 pontos, tá com um campeonato muito bom. Mick Schumacher, ponto muito positivo, concordo com você, finalmente o despertador tocou ali, entrou na Fórmula 1, marcou pontos nas últimas 2 corridas, marcou bons pontos nessa corrida, 8 pontos, foi o dobro que já tinha marcado na outra, então tipo assim, ele já tá com uma certa pontuação legal. Eu achei uma corrida muito boa, brigador, fez jus exatamente o que você falou, que ele falou que deixaram o Magnussen na frente dele na sprint, ele falou que tava com o ritmo melhor, realmente estava com o ritmo melhor, tanto chegou na frente, então muito, muito boa a corrida do Mick Schumacher. Só para ter uma ideia, o Schumacher já passou o Tsunoda, o Zhou, o Albon e o Stroll. Em 2 corridas, você vê? Em 2 corridas. Foi ótimo, então tá ótimo o desempenho dele. Já, se não marcar ponto até o final do ano e não arrebentar mais carro, já tá bom demais. Excelente, já. Sim. O Lando Norris também eu dou ponto positivo, porque a McLaren, eu acho que até, sei lá, acho que as 5, 6 primeiras corridas estava tendo altos e baixos. Agora
Pra mim só tá tendo baixo só. Tipo, a McLaren corrida tá boa, muito mal. antes era corrida boa, corrida ruim. Hoje é corrida ruim, corrida também, né? Mas aí é mais a McLaren do que ele que tá tirando leite de pedra ali, tá fazendo corridas muito boas e tá conseguindo marcar pontos com frequência, marcou mais 6 pontos, é muito bom pra ele. O Magnussen também, eu dou ponto positivo. No finalzinho ele falou que o motor dele tava meio intermitente, com a falha intermitente ali, então não conseguiu fazer a Haas render tudo que tinha, mas ainda assim ficou ali em oitavo marcando ponto, segurou ali o pessoal que estava atrás, o Ricardo e tudo mais. Ricardo fez uma corrida boa, mas eu vou dar ponto neutro, porque o Ricardo chegar em nono e você falar que ele foi bem, eu não acho isso justo com o piloto que eu sei que o Ricardo é, então eu dou um ponto neutro pelo nono lugar. E o Alonso eu dou ponto positivo porque teve toda aquela pataquada no sábado, largou em último, ele fez uma estratégia super diferente, eu adoro, eu gosto muito do Alonso por isso. Uma das coisas que eu gosto muito do Alonso é que quando ele se vê numa adversidade, ele inova mesmo, tenta fazer uma coisa diferente, não joga... O Tsunoda numa ultrapassagem meio louca, lá que eu não entendi direito porque que ele não, mas isso. É que o Tsunoda jogou ele na grama ali, acho que jogou? Ali jogou, ele passou com 2 horas na grama. Se ele roda ali, vai os dois embora. Eu acho que ele fez certo, dar uma chamada no Tsunoda. É bom porque o Tsunoda deve ser o único piloto que é mais baixo que ele, então ele consegue brigar. Consegue ver, né? Mas assim, eu gosto que ele inova na estratégia, assim, faz uma estratégia diferente, ele pensa diferente, assim, então eu dou ponto positivo pra ele mesmo por ter marcado um pontinho. Eu acho que se ele tivesse ido, né, largado bem no sábado e tal, feito a corridinha dele, ele estaria bem mais pra frente. Então, não foi culpa dele estar nessa posição. Eu dou ponto positivo pro Alonso. Maravilha, vamos lá agora, do 11º até o último agora. Vamos falar de Valtteri Bottas, que largou de último, terminou em 11º, brigou ainda pelo top 10, só que aí perdeu para o Alonso nas poucas voltas finais, mas o carro de vidro do Bottas contra uma boa Alpine realmente fica muito complicado, então ponto positivo para o finlandês. Alex Albon também ponto positivo, em 12º com o pior carro do grid, eu acho que tá fantástico. Não posso dizer o mesmo para o Lance Stroll, que tem um carro relativamente melhor do que a Williams, mas a Aston Martin ruim, péssima na mão de um piloto que tá ruim, péssimo, então ponto negativo para ele. Guan Yu Zhou eu praticamente não vi, então eu não sei se ele foi bom ou se ele foi ruim, mas eu vou dar ponto neutro para ele mesmo assim. Pierre Gasly, ponto negativo, uma corrida péssima, um fim de semana esquecível, assim, um dos piores da carreira do francês, corrida muito ruim dele, sofreu acidente na sprint, sofreu acidente na largada, foi tudo zoado dele. O Gasly tá péssimo, a equipe tá péssima, e aí eu já emendo o Tsunoda que tá péssimo também, sabe, tá tudo ruim ali, cara, tá um azedume. O sonho de verão do ano passado, esse ano virou um pesadelo do inverno, assim, sabe, estilo Game of Thrones, porque o negócio tá muito ruim mesmo. O mesmo eu posso falar do Vettel, que rodou, bateu e foi todo zoado também, ponto negativo pro Vettel. E aí a gente tem os abandonados, que foi Carlos Sainz, que eu vou dar ponto positivo, foi brigador até onde deu na sprint, estava correndo muito bem no domingo, não estava com capacidade para alcançar o Leclerc, isso era muito visível, mas ele estava brigando pelo segundo lugar, e no momento da ultrapassagem, ele teve ali uma explosão de motor, que eu vou te falar, foi uma das explosões de motores mais bonitas que eu já vi, porque o negócio pegou fogo, se você ver assim, claro que é bonito assim, visualmente falando, porque o negócio pegou fogo, foi perigoso e tal, mas ele saiu tudo bem, então dá pra analisar dessa forma. Mas assim, se você vê um ângulo, você vê que na hora que estoura o motor, você vê até a carenagem abrindo assim, levantando um pouquinho, você vê o fogo espalhando, e aí o Sainz desesperado lá pedindo pra sair e tal. Eu achei até que demorou um pouco a parte da fiscalização, mas deu dó do Sainz, ele ficou sentado na grama lá, deu muita dó dele porque ele tava com fogo, com todas as ironias possíveis, né? Ele tava com fogo para alcançar o Leclerc, só que o fogo saiu pela culatra literalmente, acabou pegando mais fogo do que devia, e agora ele tá mais longe do Leclerc do que estava há algum tempo, porque o Leclerc acabou ganhando, e eu acho que se o Sainz não tiver agora sim, o Sainz não depende mais só dele, e é aí que tá o problema para mim, porque agora ele depende de sorte, ele depende do Leclerc quebrar, e ele não pode simplesmente torcer para isso acontecer, porque senão a Ferrari vai estar jogando o campeonato para fora. Ele vai ter que literalmente contar com a sorte, coisa que se ele talvez em corridas anteriores ele tivesse feito poucos erros, ou aqueles erros bestas que eu costumo falar, ele não tivesse feito, eu acho que agora ele está pagando o preço com isso. Então eu vou dar um ponto positivo para ele, a corrida foi ótima, tal, mas é só uma análise do campeonato em geral do espanhol. Nicolas Latifi, ponto negativo, sei lá o que aconteceu com ele, abandonou lá no meio da volta, estava 3 voltas atrás,
péssimo. E Sérgio Pérez, ponto negativo para a corrida, porque ele fez uma largada tenebrosa para mim. Ele tentou ultrapassar o Russell, chegou a passar, mas o Russell estava com mais aderência. Na segunda ultrapassagem ele não tinha a menor necessidade de ele fazer o que ele fez. Aquela coisa de tipo, você não ganha a corrida na primeira curva, mas se perde. Essa frase nunca foi tão clara na mente do Sérgio Pérez nesse momento, porque ele errou na curva, ele bateu, trocou o bico, quebrou o carro e ainda deu uma punição pro Russell para mim de forma injusta. Ele não tinha necessidade, ele estava com um carro a mais, ele tinha potência, ele poderia esperar a terceira volta para abrir a asa, e na primeira abertura de asa ele com certeza iria passar. Então para mim ali foi totalmente erro do Pérez. Eu achei super errado a atitude dele e ainda deu uma punição de graça ainda pro Russell que não merecia. Ponto negativo. Bom, vamos lá agora. O Bottas eu dou ponto positivo também, apesar de ter feito a corrida discreta, a Alfa Romeo não tá tão bem, mas tá ali lutando perto dos pontos, eu acho legal, eu acho que vale. Mais um abandono aí, ele marcava ponto, ou a estratégia diferente do Alonso fez ele estar mais rápido no final, mas podia ter segurado também, né? Vai saber como é que tá o pneu, então ponto positivo. A Albon também com a Williams, como você falou, a Williams tem um carro muito ruim, o Albon geralmente chega em 12º, né? Ele chegou em várias vezes 12º, então tá indo muito bem. Lance Stroll, ponto negativo, nem sei o que aconteceu com ele na corrida e nem quero saber porque não me atrai. O Ju, também não vi, mas... Desculpa, eu pensei que eu tinha mutado pra você não ouvir, desculpa, cara. Nossa, eu assustei. Foi mal. É que eu tinha mutado aqui no navegador, eu achei que mutava pra você também, foi mal, pode continuar. Peraí, eu vou dar 10 segundinhos. Do Ju. Vou voltar com ele. Tá bom. Então, o Ju eu também não vi, mas eu vou dar ponto neutro, porque não abandonou, não bateu nem nada, e a Alfa Romeo também não tá com o carro tão bom, então eu vou dar um ponto neutro ali pra ele. O Gasly e Tsunoda eu vou falar juntos, ponto super negativo pros dois. Os dois fizeram um final de semana muito ruim. O Tsunoda fez um final de semana horrível, ainda quase tirou o Alonso da corrida. O Gasly também bateu no Vettel, jogou o Vettel pra fora. O Vettel podia ter ido um pouco melhor. Não gostei, tá muito ruim. A AlphaTauri tá muito ruim, andou pra trás. Eu tô achando que até o Williams passa a AlphaTauri, viu? Porque tá muito ruim esse ano. Não sei o que aconteceu, que eu acho que esse ano que a Red Bull tá mais tranquila, em vez de dividir melhor o orçamento, piorou, né? Ficou mais dinheiro pra Red Bull e menos pra sei lá o que aconteceu. O Vettel, eu vou dar ponto neutro porque ele foi tirado da corrida pelo Gasly, aí depois o carro dele escangalhou e aí não tinha muito o que ele fazer, apesar de ter ficado em último, mas eu acho que ele não teve muito o que fazer. O Aston Martin não tá bem, ele ainda sofreu foi abarroado pelo Pierre Gasly ali, então eu vou dar ponto neutro. Carlos Sainz eu vou dar um ponto positivo, não teve culpa na quebra, estava correndo bem, ia chegar em segundo super tranquilo, talvez com um problema do Leclerc ali no final, ele estando com a Ferrari carro parecido, não sei não, hein, se ele tivesse continuado, não sei se ele teria passado não o Leclerc ali, viu? Verdade. Porque né, não ia ser culpa do Leclerc de novo, mas às vezes a Ferrari ia falar, então não passa porque ele tá mais rápido, sei lá, né? Talvez teria sido a segunda vitória até do Sainz ali, mas o Si não ganhou corrida, então infelizmente ele quebrou, mas ponto positivo porque ele tá fazendo uma corrida muito boa. Latifi realmente não vi, não sei porque quebrou, também tanto faz, né? Tipo, tá fazendo hora extra na Fórmula 1. E o Pérez eu também tô ponto negativo, eu não diria que foi culpa dele o acidente, mas eu acho que foi acidente de corrida, mas também eu acho que, como você falou, foi muito afobado e não foi legal o que ele fez, e ainda depois ficou mó tempão na pista, andando devagar, tal, não achei legal não. Pois bem, e assim encerramos a nossa análise dos pilotos nesse fim de semana da corrida, né? E vamos agora para o nosso próximo quadro, Piloto do Dia, Roda Presa e Zebra da corrida do GP da Áustria. Vou passar para o Jonas então para ele me dar o piloto do dia dele. Nossa, eu pensei bastante nesses daí, esse final de semana, viu? Tipo, porque tem várias pessoas que eu posso falar, mas eu vou concordar com o amigo internauta ali da Fórmula 1. Eu vou colocar pro Mick Schumacher. Eu acho que ele foi bem, foi combativo, falou que estava mais rápido que o Magnussen realmente estava, fez uma baita corrida, marcou um montão de pontos com a equipe que está de mediana para baixo, então vai para ele. Eu acho que o Leclerc fez uma ótima corrida, também merece uma menção aí, mas eu vou dar piloto do dia pro Mick Schumacher.
Concordo com você e para mim, piloto do dia é Mick Schumacher, corridaça dele, não tava lá por acaso, brigou com gente grande, brigou com o Hamilton, brigou com o Russell, brigou com todo mundo e mostrou para que veio para essa corrida. Finalmente, seja bem-vindo Schumacher, piloto do dia, Mick Schumacher. Tirando que na última ele brigou com o Verstappen, então ele já brigou com todo mundo que tá bem nos últimos campeonatos. Exatamente. Teve isso também. Então eu acho que tomara que ele fique assim, desse jeito. Tomara que ele fique desse jeito, né? E finalmente as nossas críticas parem um pouco com o alemãozinho. Roda presa para você, Jonas. Roda presa, eu vou colocar a AlphaTauri. Eu achei que foi muito mal. Eu sei que a gente falou mal do Pérez aqui também, mas eu acho que, nossa, fazia um tempinho que eu não via a AlphaTauri tão mal e um desempenho péssimo da equipe. Tipo, acho que já falei isso da Aston Martin, alguma corrida esse ano também. A AlphaTauri pra mim fez igual nessa, que foi muito ruim. Deu até raiva, assim. Não dá. Tá certo. Minha roda presa vai para Sérgio Pérez. Eu realmente achei meio inadmissível para um piloto desse gabarito com o carro que tem fazer uma coisa daquela. Pode até ser que tenha sido um acidente de corrida, mas quem causou o acidente de corrida para mim foi ele. E além de tudo colocou culpa, meteram aí uma punição que eu achei injusta pro Russell. Roda presa para mim, Sérgio Pérez. E a zebra da corrida? A zebra, caramba, zebra. Eu vou colocar as Haas, velho. Porque as Haas estão... De novo, eu acho que eu falei semana passada, mas elas estão indo mó bem e eu não esperava elas estão indo bem nessa altura do campeonato. Então, eu vou colocar as Haas de zebra. Beleza, eu também acho que ficou a Haas, mas eu vou deixar aí eu vou deixar mais específico pro próprio Schumacher. Eu acho que o Schumacher em sexto, fazendo 8 pontos, passando uma galera aí já nos campeonatos. Eu acho que o Schumacher merece aí tanto piloto do dia quanto o zebra. Quem diria, hein? Um ótimo indício de prêmio aí pro Schumacher foi o fato de ele ter conquistado isso. E aí, se a gente for colocar uma zebra negativa, o estouro do motor do Sainz, com certeza. Eu acho que pra você também, né? Isso aí também. Uma surpresa negativa foi o Sainz, né? Porque, deu muita dó, né? Tipo, ele tava subindo ali e tal, falou, já era, e aí não deu. E aí ainda teve toda a questão lá do fogo, né? Esqueci até de falar na hora dele, teve a questão do fogo. E aí ele parou ali num aclive ali, né? E o carro começou a descer. E aí ele não sabia o que fazer, você sai do carro, não dá pra puxar freio de mão, não tem sei lá o quê. O carro querendo descer, e aí ficando perigoso. Que eu falei, o carro vai descer e vai bater em alguém lá embaixo. Então, aí o cara correu lá, o fiscal tentou colocar um calça. Primeiro eu achei que era a luva do cara, falei, a luva vai parar o carro, como? Aí eu vi que era um calço, mas acabou dando tudo certo, né? Mas a surpresa negativa foi o estouro dele, assim, deu dó. Com certeza. Agora, falando um pouquinho da corrida em geral. Ô Jonas, você não acha que foi meio ridículo esse tanto de volta deletada no meio da corrida, volta deletada na classificação? Na Fórmula 2 deletaram volta pra caramba, por umas punições que eu não vejo nenhuma necessidade, assim, sabe? A pista, ela permite você ir um pouquinho mais para lá, tal, tudo bem, você tem que ter ali um certo limite de controle, mas sei lá, coloca 1 metro de grama, sabe? Coloca 1 metro de brita antes da coisa, só para o carro não entrar, sabe? Porque essas punições, pelo amor de Deus, desnecessárias, atrasadas, e tipo, teve uma hora que o Hamilton falou assim, você teve a sua volta deletada, tava no meio da corrida, eu falei, o que eu faço com isso? Eu viro retardatário agora? Tipo, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido deletar uma volta de corrida. Só se, tipo, sei lá, ele tá correndo lá pra melhor volta e aí você deleta. Mas tava na volta 12, sabe? Tava no meio da volta. E eu acho que ele tem certeza que ele não tinha feito aquela volta, talvez nem a melhor volta que ele tinha feito na corrida. Então, sabe, ele até reclamou, falou que era besteira lá, o bullshit lá, não saiu da pista. E teve ele. Aí, uma coisa que tá rolando, esse negócio de excesso de punições também, isso abrindo parênteses, se eu não me engano, na sexta tava tendo uma reunião com os pilotos e o Vettel deu um ali de cena e saiu do meio da ele parece que falou duro e saiu no meio do briefing. O briefing lá, que teve uma imagem muito famosa do Senna, saindo no meio dos briefings, assim, na época da treta dele toda com o Prost lá, né, isso foi gravado e tal, e aí eu acho que o Vettel deu uma de cena e saiu, falou que a gente tá discutindo, parece que ele falou assim, estamos dando voltas, discutindo a mesma coisa, parece que o Alonso tava enchendo o saco, não o Alonso enchendo o saco dele, mas o Alonso falou, a gente, tipo, foi punido por causa disso, aí voltando no mesmo assunto, sabe, não que o Alonso tava chateando o Vettel, mas tava repetindo o assunto porque não tava claro, entendeu? E aí ele pegou e saiu, e aí quase tomou a punição, mas aí ele foi lá, pediu desculpa pro diretor de prova, e tem muita gente reclamando por causa, de novo, a falta de consistência. Ano passado era uma pessoa que tinha falta de consistência, agora esse ano, procurando consistência, eles colocaram 2 pessoas, e aí o que vem? Falta de consistência. Então,
tem muita gente reclamando, eu vi o George Russell falando, o Pierre Gasly, o próprio Alonso, o Vettel. Então tá muito ruim, porque tem pista que, tipo, o cara sai com as 4 rodas e não acontece nada, tem pista que o cara sai com meia roda e é punido, então tá muito chato isso. Eu acho que, voltando, igual o pessoal falava, tem que fazer o que quero ser. If black is white, sabe? Tipo, eu não lembro qual é a citação, mas se é pista, se é cinza, você mantém ali, é isso. É basicamente isso. E nessas horas, com essas alterações, a gente chega até a sentir um pouquinho de falta do Michael Masi, só que infelizmente não teremos mais ele na Fórmula 1, né? E aí passo pro Jonas desse gancho. Exatamente. Ele hoje, a gente tá gravando na terça, dia 12, a FIA falou que ele não faz mais parte do quadro da FIA. Ele estavam falando que ele estava tirando férias e tal, e aí ele ia ter uma nova função, e eu colocar em alguma outra função, depois de toda a polêmica do ano passado, mas parece que ele pediu para sair, falou que ia voltar para a Austrália, para ficar mais perto da família, procurar novos desafios, e é isso. Não sei o que ele vai fazer, né? Um currículo agora que ele tem, apesar de pesares, né? Eu acho que ele não vai ser difícil ele arranjar outra coisa para fazer, mas é isso, agora ele tá fora mesmo. Eu acho que agora, sei lá, a Mercedes, não sei se sente vingado ou satisfeita, mas é isso, não tá mais o Michael Masi, depois de toda a polêmica do Grande Prêmio de Abu Dhabi do ano passado, e agora é isso. Mas, de verdade, eu acho que não mudou nada. Eu tô achando que até piorou essa questão. Então... Eu acho que deu uma piorada. Porque tem diretor que gosta muito de virtual safety car, tem diretor que adora uma bandeira vermelha. A coisa ficou mais... Assim, esportivamente falando, ficou mais interessante, porque a coisa ficou um pouco mais variável, né? Mas assim, eles precisam acertar um pouco ainda essa mão. Tá muito estranho, tá muito esquisito, né? E mostra o quão importante Charlie Whiting foi, né? Porque o cara tinha na mão e ninguém duvidava da palavra dele. Exato, tipo, você não via tanta coisa assim, sabe? Eu acho que, eu não sei, estou querendo complicar muito as regras, eu acho, sabe? Tipo, e como você falou, tem sensor, cara, é muito fácil saber, cara. Põe um sensor, sei lá, se não existe isso, na ponta do pneu, na parte de fora até, sabe? Pra passar toda, né? Perto da roda ali. Põe um sensorzinho nessas curvas que sabe que os carros vão sair, pronto. Vai medir por milímetros, sabe? Tipo, se o carro saiu, não tem mais o que discutir, sabe? Igual agora, é que ainda tem problema, mas a linha de impedimento no VAR ali, eles até conseguem calcular com uma certa perícia. Aqui tem gente, que aqui no Brasil eles estragaram o negócio, mas por aí eles conseguem calcular. Então agora a gente sabe exatamente se foi ou não foi, sabe? Então é igual isso, cara. Tem a tecnologia e não usa, sabe? Tipo, é zoado. Exato. Aí você fica assim recorrendo à câmera de fã. Tipo assim, beleza, legal usar, mas, cara, por quê? Porque você tem 1 milhão de sensores, cara. E a regra diz que tem sensor. Então, pra mim é isso, tipo, regra objetiva, punição objetiva. Não tem o que fazer. Exato. Não tem. E aí, de vez em quando, você dá uma punição de 5 segundos, quando na verdade devia ser 10, tal. A coisa tá muito torta. E também tem essa, né? Por exemplo, eu acho que a do Gasly com o Vettel tirou o Vettel da pista, não era pra 5 segundos, era pra ser mais, cara. Você quase tirou o piloto. E tem essas coisas também. Eu acho que a partir de agora, o piloto causou um acidente, tinha que, tipo, sei lá, voltar atrás. Se o cara saiu, é uma punição gigante. Se o cara ficou, o piloto que tirou ele da pista tinha que ficar atrás dele, sabe? Tipo, coisa assim. Então, tem coisa que não dá pra entender. Eu acho que tem coisas que eles fizeram, a gente louvou a FIA e tal, pelo Halo na semana passada, mas aí eles estragam o esporte depois com um monte de punição, sei lá, tá chato pra caramba. Exatamente. Beleza, vamos lá. Temos outras 2 notícias aqui, uma legal e uma chata, né? Vamos começar pela chata logo, porque a gente termina aí pelo menos com a astral um pouquinho mais alto. Bom, tivemos aí no final do GP da Áustria, né? Aparentemente, pelo que eu li aí nos relatos, foi meio que na hora da saída, né? Quando acabou o evento, todo mundo estava indo embora. A gente ficou sabendo aí de que houve aquelas declarações de torcida, né? Declarações racistas que aconteceram na pista, né? Muito deles partindo ali da torcida holandesa, da torcida laranja, né, por assim dizer, que estavam fazendo comentários racistas, e isso acabou, obviamente, chegando ali no Hamilton, enfim, né, e mais uma vez a gente está tendo caso de racismo entre torcidas, independente do esporte que seja, e isso é, de fato, revoltante, deplorável, da qual até a própria Red Bull foi a público e falou que não admite, enfim, fez o protocolo, né? Não admite, que vai apoiar as autoridades para poder achar os acusados. Mas uma das palavras mais fortes que eu achei foi a do Hamilton, que falou assim,
uma aspas, mais ou menos, né, que foi o que ele disse numa tradução livre, falando que a FIA precisa fazer muito mais do que uma simples frase com "We race as one", né, que nós corremos como um. Essa frase é vazia, se você não tiver atitudes. Então eu concordo muito com ele nessa parte. E de fato, tivemos aí isso daí que é nojento, sabe assim, não tem palavra mais adequada para isso do que nojento. Não foi só esse caso, acho que durante o final de semana inteiro tiveram outros casos ali, e isso acontece muito aqui no Brasil, em determinados setores arquipicados, um monte de macho escroto, para não falar outra coisa, quando vê menina, quando vê mulher, e é assim, cara, qualquer mulher, a mulher pode estar acompanhada, a mulher pode estar sozinha, a mulher pode estar com a amiga, a mulher pode estar com o marido, a mulher pode estar com a namorada, com a esposa, assedia as mulheres, né? Lá, eu não sei o que acontece com o povo. Aqui no Brasil falam que é muito no setor A e no setor G, que tipo assim, é assédio, é cara levantando saia de menina, é cara passando a mão, é cara falando. E aí muitas delas foram nas redes sociais lá na Áustria, né, que também estava acontecendo uma coisa parecida, e começaram a falar dessas coisas, tal, que estava rolando isso, que os caras estavam sendo muito escrotos com elas, e aí a FIA, né, falou que ia punir. O Vettel também teve uma palavra muito dura, falou que esse pessoal devia ser banido de assistir coisa de Fórmula 1. O problema é como é que você vai achar esses caras, porque os caras acabam se protegendo. Sim. Mas eu concordo com ele, se pudessem pegar esses caras e nunca mais deixar o cara comprar o ingresso de Fórmula 1, ou de qualquer evento esportivo que um cara desse queira ir, pra mim tava certo. Uhum. E aí, depois, acho que isso foi na sexta ou no sábado, e aí no dia seguinte, ou no sábado ou no domingo, algumas equipes chamaram elas pra ir lá, ver os carros de perto e tal, pra mostrar que a Fórmula 1 não é só essa coisa ruim, mas, velho, tipo, não dá, velho. Olha o nível sei lá, o nível de civilização que a gente ainda tem que ficar falando isso. Uhum. As pessoas ainda têm que passar por isso, sabe? O pessoal gastar tempo comentando disso, sabe? Totalmente sem necessidade. O pessoal não parece que evoluiu em vez de evoluir. Chega num negócio desse. Uma coisa, sei lá, é você torcer, você gostar. Ou, às vezes você não gosta de um piloto. Eu não tô falando que você tem que gostar por exemplo, de assim, quando o Hamilton bateu na classificação, o povo foi comemorar, né? Até o Hamilton falou, pô, eu achei errado, porque poderia ter causado acidente, um piloto podia ter se machucado, mas claramente foi um acidente leve, pros padrões da Fórmula 1, ainda mais perto do que a gente viu na corrida passada com o Joe. Aí o povo comemorou, mas ali tava comemorando porque era uma torcida em prol do Verstappen que encarou o Hamilton o ano passado todo, então é um rival natural. Até ali eu achei ok. Se não fosse, assim, o erro do Hamilton é motivo de comemoração para a torcida do Verstappen, eu acho que tá tudo certo. É tipo gol contra, sabe? Agora, desde que não seja racista, né? Que também não sabe se ali houve casos racistas ou não, mas que houve casos de assédio e de racismo na Áustria, independente desse acidente do Hamilton ou não, houve. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que, como você falou, até torcer contra, acontece, né? Acabou virando... É que a gente faz igual futebol, igual qualquer esporte. Você gosta de um, esporte, você torce pro outro. Você vai zicar o outro pra errar uma coisa, sabe? Pra não falar sempre do futebol, vamos falar, sei lá, do tênis. Tem gente que gosta do Federer, tem gente que gosta do Nadal, tem gente que gosta do Djokovic. Aí quando o cara gosta do Nadal e o Nadal tá jogando contra o Djokovic, quer que o Djokovic se ferre, sabe? Tipo assim, não, lógico, não quer que o cara talvez se machuque nada, mas quer que ele perca. Ou que o cara quer que ele perca contra outros tenistas, sei lá, qualquer coisa assim. E vai por aí, o futebol. O cara que torce pro Corinthians quer ver o São Paulo mal em todo jogo. E o cara que torce pro São Paulo quer ver o Palmeiras mal em todo jogo. E por aí vai, sabe? Mas assim, é normal, é torcida. Mas aí, uma coisa é você torcer, outra coisa é você ser escroto e fazer essas coisas. Tipo, ser racista por causa que o piloto é negro, ou ser homofóbico porque, sei lá, quem é gay. Não tem, a gente não sabe ter algum piloto gay na Fórmula 1, a gente não tem conhecimento, né? E pra mim é diferente. Diferente, exatamente. Tanto faz. Então, se o cara também quisesse sair do armário ou não, também é a vida dele, mas a gente não tem conhecimento nenhum, mas tanto faz, como você falou. E também mulher, não tem nenhuma piloto mulher, mas também se tivesse, é legal, cara, que animal, tem um piloto mulher, que ótimo, bom. E não, né, ficar lá agredindo, abusando, né? Como a menina falou lá, o cara chegou a levantar a saia de menina, sabe? Ficou falando. Aí lá no meio dos holandeses entrou uma menina, parece que teve um caso assim, entrou uma menina que tava com a jaqueta do Hamilton, os caras começaram a xingar, sabe? Tipo, a menina se sentiu mal ali de estar com o negócio, sendo que aí tinha um menino holandês que a menina personalizou a jaqueta dela e ele achou lindo, uma criança. E aí os outros caras, um monte de marmanjo falando besteira pra menina, sabe? Gente, não dá, sabe? Tipo assim, você consegue torcer pro seu sem ofender os outros, sabe? Tipo, briga de torcida já é zoada no futebol, imagina na Fórmula 1, sabe? Tipo, então, gente, não dá. Eu teria
se eu fosse a autoridade ali, tem que colocar mais câmera dentro desse circuito e começar a ver mesmo e punir esses caras, sabe? Expulsar. E chegar um segurança lá e tirar o cara de lá e falar, bom, aqui você não entra mais. Ah, tem ingresso por 3 dias. Se ferrou, não vai vir mais. Você não entra mais, perdeu o dinheiro. E não vem processar não, porque a gente tem a vídeo ali, a gente vai mostrar o que você fez. E é isso, sabe? Tipo, como o Vettel falou, pra mim esse povo não merece estar vendo lá no... É tão legal ter tanta gente que quer ver e não tem oportunidade, e aí os caras que estão lá fazem cagada dessa, além de tudo. Então, esse povo não merece estar lá vendo um evento tão legal quanto foi o Grande Prêmio da Austrália. Com certeza. Bom, e aí, para encerrar aí o giro de notícias, né, a gente teve aí mais uma onde pelo que tá falando aqui, Colton Herta testou a McLaren, né? E a cadeira do Ricardo tá esquentando, porque o Norris não vai sair. Exatamente. Tô rolando um papo até, deixa eu só, antes de você falar, tá rolando um papo até de que o Vettel eu vi no Autosport, de que o Vettel é um candidato a ir pra McLaren ano que vem. Nossa, eu já vi um papo hoje, isso é legal, eu já vi um papo hoje que o Vettel tá pensando em se aposentar e ia falar com a família, se a família achasse que era bom de se aposentar, talvez ele se aposente. Então, vamos ver. Mas o Colton Herta não conhece até pela Indy, ele corre pela McLaren na Indy, a McLaren tem Indy também. Ele fez 2 dias de teste com a McLaren de Fórmula 1, obviamente, e ele usou o carro do ano passado, ele deu 162 voltas, e para que ele fez isso? Porque os pilotos precisam de determinado número de voltas para começar a testar nos treinos livres. Ele deu estudo de volta e agora ele pode testar a McLaren em alguns treinos livres no resto da temporada. Eu acho que é isso, o objetivo da McLaren é esse, ele não ia gastar dinheiro, tempo para colocar um cara para correr para depois não fazer ele testar o carro da McLaren durante a temporada. Então, como você disse, eu acho que é cada vez mais a batata do Daniel Ricciardo tá assando. Pois é, deixa eu só confirmar uma coisa, porque se eu não me engano, o Colton Herta não corre na McLaren, ele corre na Andretti. E quem corre na McLaren é o Pato Ward. Mas deixa eu só ter certeza dessa informação. É verdade. Não, que eu tô lendo aqui, ele corre na Andretti, na equipe de Michael Andretti da Indy, tá certo. Isso, ele corre no Andretti, isso. Mas acontece que como o Andretti e o chefão lá da McLaren, esqueci o nome dele agora. Zac Brown. Isso, o Zac Brown são muito amigos, eles são amigas porém rivais, sabe aquela novela da SBT? Tipo isso. Eles são amigos e rivais e por conta disso eles têm lá um acordo de cavalheiros, né? E o Colton Herta, se eu não me engano, faz parte ali, era um dos que estava até sendo bem indicados, só que parece que o Pato Ward tá melhor do que o Colton Herta no campeonato, ele tá mesmo, então tá uma coisa assim. Então tá meio que namorando os dois ali, né? Mas a batata do Ricardo tá assando. Então. Depois disso tudo, eu hoje veria a possibilidade maior, obviamente, depois de todos esses testes, do Colton Herta ir para a McLaren, mas não dá para saber se talvez esse chame o Pato. Eu acho que para a McLaren seria melhor porque o Colton ele é americano, né? O Pato Ward é mexicano. Eu acho que até tem isso também para atrair mais os olhos dos americanos. Os americanos tendo alguém para ser, imagina, né? Eles já devem ter alguns pilotos, obviamente, que eles gostam mais, Hamilton e tal, o Pérez deve ter uma torcida muito grande e tal, mas eles têm um piloto americano e bom, o Colton Herta é um bom piloto, eu acho que vai ajudar muito nessa conquista da América que a Fórmula 1 está querendo fazer aí, com 2 corridas já, né, Miami e Austin, e ainda pro ano que vem mais uma que vai ter em Las Vegas. Eu falando um pouquinho, eu acompanho a Indy, né? Então eu consigo, eu não sei se o Jonas acompanha, mas eu consigo analisar um pouco dos dois. O Pato, ele é um piloto muito rápido, ele é muito bom, ele tem uma pegada estilo Leclerc, ele tem uma pegada estilo Russell, dá pra ver que ele é um cara brigador, que tem boas estratégias. O Colton Herta, ele é mais Verstappen no começo de carreira, ele é um piloto muito rápido de uma volta, ele é muito brigador, mas ele faz umas merda. Então de vez em quando você vê assim, o cara muito bem, do nada ele vai pra grama. E, sabe assim, porque ele não tem aquela coisa de controlar, tipo, você tá em primeiro, basta manter a velocidade. Não, ele quer fazer cada volta mais rápida, sabe? Ele tem um pouco disso. Então ele é um pouco impulsivo, não vou nem dizer imaturo, mas ele é impulsivo, sabe? Ele não consegue desacelerar para ir mais rápido, sabe? E o Pato não, o Pato já tem muito mais a cabeça voltada assim pro estilo europeu de corrida e tal. Entre os dois eu escolheria o Pato, mas o Colton Herta, se ele amadurecer um pouquinho, se ele pegar um pouquinho de experiência, entender e calibrar um pouco esse pedal, ele vai ser um piloto fantástico, assim, fantástico não sei se para Fórmula 1, mas ele é um ótimo piloto, de fato. Ele é novo, ele tem 22 anos, só tudo bem que tem a galera da Fórmula 1 que é super jovem. Acho que dá, não tô falando que ele é melhor que o Pato, eu falei na questão de exposição para o mercado americano. Então, com certeza, não. Não sobre a habilidade do piloto. Sim, e não dá pra dizer que o Pato tá melhor que o Colton Herta. O Pato está
melhor que o Colton hoje, porque o ano passado o Colton foi melhor, se eu não me engano. Então, tem isso também, tem isso, mas seria de fato, para o mercado americano, uma aquisição muito, muito boa, né? Aí que a Netflix é a loucura mesmo com o Drive to Survive, aí já era. Zac Brown com Colton Herta na McLaren, que tem equipe na Indy, que tem equipe na E agora, ixi Maria, tá? Se eles acertam esse ano mesmo, tipo, já aparece no Drive to Survive no ano que vem, já. Com certeza. Não, ele já entra com se você vê o contrato lá, você vai ver no papel timbrado o McLaren de um lado e o Nzinho da Netflix do outro, com certeza. No papel vai estar até o tantan, sabe assim? Exatamente. É a assinatura, né? A assinatura tá lá, tandan. Primeiro contrato com som na história. Exatamente. É isso aí. Bom, e agora vamos para a nossa reta final do nosso Podiumcast da semana com a aposta do excelentíssimo e empolgante. É verdade. Esqueci desse detalhe. Tá bom, então, vamos lá então. Mas aqui. Não, mas vamos lá. O roteiro me enganou, porque aqui a classificação tá meio escondida aqui nas coisas. Vamos pra classificação então. Vamos lá. Bem escrito ali. Vamos lá. Classificação. Vai a minha. Classificação de pilotos e construtores. Verstappen continua em primeiro na classificação de pilotos com 208 pontos. Depois temos o Leclerc com 80. Diminuiu um pouco a diferença, mas ainda está em 38 pontos. Ainda é bastante. 38. Sérgio Pérez está em terceiro, não completou a corrida, ficou com 151, foi ultrapassado pelo Leclerc no final de semana. Em quarto, Carlos Sainz também manteve a pontuação com 133. Está perto do Pérez, mas não está mais tão perto, assim, também por causa do abandono. George Russell está com 128, esse chegou perto do Carlos Sainz. Lewis Hamilton passou dos 100 pontos, finalmente, está com 109. Em sétimo, Lando Norris 64, ainda marcando seus pontinhos. No oitavo, Esteban Ocon. Incrível pro carro que tem. Exatamente. Oitavo, Esteban Ocon com 52, mas eu acho que o Ocon com mais um quinto lugar aí que ele consegue já tá ali no. Eu acho que o Ocon passa. Em nono, Valtteri Bottas, outro incrível com o carro que tem. Em nono ainda com 46. Em décimo, Alonso com 29, mas eu também acho que o Alonso acaba eventualmente passando Bottas. Em décimo primeiro, o Kevin Magnussen com 22, também é uma ótima pontuação. 12º, Ricardo, mal pra caramba, com 17. 13º, o Gasly, com 16 também, mal. 14º, o Vettel, com 15. 15º, Schumacher, com 12. Já o Schumacher tá passando o Vettel, dá uma olhada nisso. 16º, Tsunoda, com 11. Também mal, né? Como você falou, o Tsunoda tava com 11 pontos, há sei lá quanto tempo, o Schumacher em 2 corridas passou. Não, e daqui a pouco o Schumacher passa o Ricardo, tá? Mais 5 pontinhos, um sexto lugar, pronto, já passa. Já passa, imagina. Já dá pra sonhar. 17º, o Ju com 5, 18º, o Albon com 3, 19º, 3, e 20º, o Latifi com 0. E a gente ainda tem que contar o Hülkenberg, que também fez 0 pontos, mas quer dizer, vai saber, né, se o Hülkenberg ainda corre, ninguém pega a Covid ainda, capaz de correr ainda até o final do ano. Já o campeonato de construtores, vamos lá, e aí o site da Fórmula 1 demorou para abrir, mas vamos lá agora. A Red Bull está com 359, a Ferrari com 303 e a Mercedes em terceiro com 237. Aí a McLaren está em quarto com 81 e a Alpine em quinto com 81. É muito engraçado, rapidão, é muito engraçado que assim, o primeiro, segundo e terceiro tem mais de 200 pontos. O quarto tem menos de 100. Tá muito discrepante. Muito discrepante. Eu pensava que a Alpine já tinha passado a McLaren por causa de resultado, mas aí tem que ver um por um. Mas eu pensava que a Alpine já era a quarta, quando empata a questão de resultado. Mas sei lá, alguém, acho que o Norris deve ter feito algum quarto lugar nesse ano, né? Porque porque o Alonso já fez um quinto, o Gasly, o Ocon já fez quinto, então acho que o Norris deve ter feito algum quarto lugar aí, por isso que a McLaren ainda tá na frente da Alpine, mas é tão... Ou porque a McLaren chegou a 81 pontos, entre aspas, primeiro, assim, ela estava na frente antes. Não, mas isso não tem nada a ver, isso é questão de posição mesmo. Eu acho que eu não lembro quando, mas o Norris deve ter feito algum quarto lugar. Pode ser. O Ricardo, obviamente, não fez, então foi o Norris que fez algum quarto lugar. Mas as duas, teoricamente não, elas estão empatadas, né? Tem um critério de empate aí que faz a McLaren estar em quarto e a Alpine estar em quinto. O Norris tem. Quer ver rapidão, só sem te cortar. O Norris tem um terceiro na Emília-Romagna. Ele fez pódio, é verdade, então é isso. Ele fez pódio na Emília-Romagna. Então tá, é difícil. Quer dizer, não vai saber. A Alpine talvez marque algum. Não acho impossível. A Alfa Romeo tá com 51, a Haas tá com 30. Cara, se a Alfa Romeo continuar quebrando, eu não sei não, viu? Se a Haas não passa. Agora eu animei com a Haas. A Haas tem 34, é ponto pra caramba. A Haas passou nessas últimas duas coisas. A Haas tava em nono terra, a Haas agora tem 7. Então já marcou um montão de pontos. A AlphaTauri tá com 27, e a Aston Martin com 18 e a Williams com 3. Eu tô achando que a AlphaTauri cai pra nono ainda e a Aston Martin ainda passa a AlphaTauri. E a Haas... Também acho. Eu tô achando que a Haas passa a Alfa Romeo. A Haas ainda acaba em sexto, o campeonato vai ser ótimo pra ele.
Caramba, incrível, hein? Fantástico. Bom, agora sim, vamos para o final do podcast com a aposta do GP da França, do incrível, inimaginável, inigualável e emocionante GP da França, só que não. Jonas, pole, primeiro, segundo e terceiro. Esse não vai ter sprint. Eu já sei quem vai perder somos nós, que vamos ter que ver essa pista. Essa desgraça. Essa desgraça, perdedores são todos os espectadores, mas tomara que eu esteja errado, gente, mas vamos lá. Em França, eu não faço ideia. Eu acho que a Ferrari vai manter um bom resultado. Eu vou colocar a dobradinha com Leclerc e Sainz e o Pérez em terceiro. O Verstappen vai dar um. E o pole também é o Leclerc. Eu acho que o pole vai ser o Leclerc. Eu acho que o Sainz não fique em segundo, porque provavelmente deve trocar peça de motor e tal, deve largar de perder umas 10 posições aí. Então eu acho que o Leclerc vai ganhar com o Verstappen em segundo e com o Russell em terceiro. Boa. Eu acho que é isso. Acho que... Vamos ver o que vai dar. Tomara. Eu quase acertei a aposta dessa corrida. Porque o Leclerc terminou em primeiro, com o Verstappen em segundo e o Hamilton em terceiro. Se eu não me engano, a minha aposta foi Verstappen, Leclerc e Hamilton. Eu inverti a ordem. Eu quase acertei nesse da Áustria. Eu sempre viajo. Eu tento apostar nas coisas impossíveis para o campeonato melhor. Pô, que coisa impossível que é? Que Leclerc em primeiro, Sainz em segundo e Pérez em terceiro. Não tem nada impossível aí. Não. Até então, dessa vez não. Dessa vez eu fui conservador, mas geralmente eu sou ousado. Se a Fórmula 1 desses estados que eu falasse, o campeonato tá muito melhor. Tá bom, então. Você tá dizendo, eu não vou discutir, não. Ai, caramba. Beleza, então, gente. Vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por participar de mais um episódio. Muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua. Eu que agradeço. Muito legal participar de novo. A gente chegou agora à metade, exatamente metade do campeonato. A gente chegou no final da 11ª corrida, tem 22. Vamos ver o que a segunda metade reserva pra gente aí. Mas eu ainda tô esperançoso. Eu acho que a Ferrari deu uma melhorada e pode dar bom o campeonato até o final do ano. Muito bem. E para encerrar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Aqueles recadinhos de final de podcast, como sempre. Não, se você está nos escutando aí nos principais canais de podcasts, a gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, procure Podiumcast que você vai nos encontrar, dê aquela força, siga a gente lá, dê as 5 estrelas que, se possível, e nos ajude também nos seguindo no YouTube, onde você vai encontrar esse podcast na íntegra, lá no YouTube, na rede dos vídeos, para você escutar ali. E ali, se você estiver nos escutando lá, não deixa de nos seguir, dar like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal e dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. O próximo episódio é daqui 2 semanas com o GP da França. Muito obrigado por escutar até agora, um abraço e tchau!